Era uma noite gélida e ventosa em Campos do Alto, um vilarejo encravado nas terras altas do interior do Rio Grande do Sul, onde o vento cortante descia das coxilhas cobertas de capim rasteiro e araucárias esparsas, carregando o cheiro de erva mate e terra úmida recém-revirada. A lua cheia brilhava no céu como um espelho de gelo, lançando uma luz pálida sobre as casas de madeira, com telhados inclinados, as cercas de pedra que delimitavam os pastos e os pinheiros que se erguiam como sentinelas contra o horizonte ondulado. O som do vento assobiando entre as árvores misturava-se ao mugido distante do gado e ao latido esporádico de um cão pastor. Mas naquela noite havia algo mais. Um peso no ar que os moradores sentiam nos ossos. O ano era 1980, e Campos do Alto, com suas chaminés soltando fumaça de lenha e um único poste de luz que piscava na praça, vivia preso a um ritmo lento, onde o passado parecia mais vivo do que o presente. As histórias de assombração eram comuns, contadas ao redor do fogão a lenha, enquanto o chimarrão passava de mão em mão. Mas naquela noite, o que sussurravam entre as portas fechadas era o temor do lobisomem das coxilhas, uma lenda que os gaúchos do vilarejo conheciam como verdade. Dona Olga, uma costureira viúva de pele clara e mãos marcadas por anos de agulha e linha, estava na sala de sua casa, remendando uma bombacha sob a luz amarelada de um lampião pendurado na viga. Do teto, o cheiro de lã e café preto pairava no ar, e o crepitar do fogo na lareira era um conforto contra o frio que se infiltrava pelas frestas das janelas. Mas então, um som a fez levantar os olhos. Um uivo longo e agudo, vindo das coxilhas além, do pasto, que cortou o silêncio da noite como uma faca de prata. Não era o vento, nem o latido dos cães da fazenda vizinha. Era algo mais profundo, mais selvagem, que fez os cabelos grisalhos de sua nuca se eriçarem. Ela largou a agulha, que caiu com um leve tilintar no chão de tábuas, e correu para a janela, espiando pela vidraça embaçada pelo frio. A luz da lua desenhava sombras compridas no campo, mas então ela viu uma forma escura movendo-se entre as araucárias, alta e encurvada, com olhos que brilhavam como ouro líquido na escuridão. "Que o santo me proteja", sussurrou ela, correndo para pegar o terço que guardava numa gaveta, os dedos trêmulos deslizando pelas contas enquanto trancava a porta com uma tranca de ferro. O lobisomem das coxilhas era uma história antiga, sussurrada desde os tempos em que os tropeiros cruzavam as terras altas com seus rebanhos, por volta de 1850. Um desses homens, um tropeiro chamado Leonel Galvão, chegou ao vilarejo numa manhã de geada, trazendo consigo um cavalo preto e um olhar que parecia carregar mais do que os fardos de sua tropa. Era um gaúcho de pele queimada pelo sol, barba cheia e olhos dourados que raramente encaravam os outros, sempre vestido com uma capa de lã grossa que cheirava a fumaça e erva queimada. Falava pouco, mas tinha uma força que impressionava os peões, capaz de erguer um boi com as mãos nuas. Diziam que ele viera fugido de uma estância nos Pampas após um incidente que envolveu a morte de um capataz e um fogo que consumiu um galpão inteiro, um crime que os padres da região atribuíam a algo além da raiva humana. Leonel se instalou numa tapera nos confins das coxilhas, perto de um riacho gelado que os locais chamavam de Água Fria. E logo os sinais começaram. Ovelhas apareciam estripadas nos pastos, com marcas de mordidas que nenhum lobo ou puma podia fazer. Pegadas grandes com garras que cortavam o chão úmido surgiam ao redor da tapera nas noites de lua cheia. E um uivo grave, mais humano do que animal, ecoava pelas coxilhas, fazendo até os tropeiros mais valentes cruzarem os dedos. Certa vez, um grupo de peões decidiu pôr fim aos boatos. Liderados por Domingos C. Chimango, um gaúcho alto e magro que conhecia cada trilha das terras altas, eles pegaram rifles de repetição, facões e uma corda de couro trançado, pensando em laçar o que quer que fosse. Subiram as coxilhas numa tarde de céu claro.
o sol refletindo na geada que cobria o capim. Mas, quando chegaram à tapera, encontraram apenas silêncio. A porta de madeira estava escancarada, balançando com o vento, e o interior cheirava a enxofre e sangue seco. No chão, havia um buraco cavado na terra, largo o bastante para um homem passar, com marcas de unhas que desciam para a escuridão. Antes que pudessem decidir o que fazer, um rosnado subiu do buraco, seguido por uma forma que saltou sobre eles. Uma criatura de pelo marrom e empoeirado, olhos dourados brilhando como tochas, e dentes que reluziam como facas tortas. 2 peões caíram na hora, o peito rasgado por garras que cortavam como aço, enquanto Domingos atirou e acertou a coisa no ombro. Mas ela apenas uivou e desapareceu entre as araucárias, deixando um rastro de sangue escuro que congelou na geada. Desde então, o lobisomem das coxilhas virou uma presença temida, aparecendo em noites frias de lua cheia, como um espectro das terras altas. Naquela noite de 1980, o lobisomem parecia mais faminto do que nunca. Carlinhos, um menino de 12 anos que ajudava o pai na lida do gado, tinha saído para buscar lenha no potreiro atrás da casa, a uns 80 metros dali. Carregava um machadinho e uma lanterna de pilha que piscava a cada passo. O feixe de luz dançando sobre o capim gelado enquanto ele assobiava uma trova para afastar o frio e o silêncio. A lua cheia iluminava o campo, mas também tornava as sombras das araucárias mais escuras, mais vivas. Foi então que ouviu um som, um estalo, no chão, como algo pesado pisando a geada, seguido por um grunhido que fez os cães da fazenda silenciarem. Virou-se rápido, o machadinho erguido num reflexo inútil, e viu 2 pontos dourados brilhando entre as árvores, olhos grandes e brilhantes, fixos nele, a uma altura que nenhum animal das coxilhas podia ter. O coração disparou, e ele correu, as botas de couro escorregando no capim úmido enquanto a lanterna caía e se apagava, deixando-o na luz crua da lua. Sentia algo atrás dele, o som de garras cravando-se na terra, um bafo quente que cheirava a erva queimada e sangue, levando-o a gritar por ajuda enquanto tropeçava na cerca de pedra. Chegou em casa aos trancos, batendo na porta até o pai abrir, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Seu pai, o seu Valdir, um tropeiro de pele morena e barba rala, pegou um rifle de caça e uma lanterna mais potente, enquanto a mãe, Dona Olga, acendia uma vela e rezava 1/3 em voz alta, pedindo proteção a São Pedro. Valdir saiu para o potreiro, o feixe de luz varrendo o campo, mas só encontrou o machadinho de Carlinhos, jogado perto da cerca, com marcas de dentes que haviam entortado a lâmina como se fosse latão. Os cães latiam ao longe, mas nenhum se aproximava do pasto, como se soubessem o que rondava ali. Ele voltou para dentro, trancou a porta com uma tranca de ferro e passou a noite vigiando, o rifle no colo, enquanto os uivos ecoavam pelas coxilhas, ora distantes, ora tão próximos que pareciam vir do outro lado da parede. Na manhã seguinte, Campos do Alto estava em polvorosa. Carlinhos contava a história entre soluços, descrevendo os olhos dourados que o seguiram, uma presença que parecia mais sombra do que carne. Valdir reuniu os homens, o Zé Mateiro, um gaúcho baixo que trouxe uma faca de osso, o compadre, Tico, um peão forte que carregava um facão e um rosário de madeira, e até Dona Olga, que apareceu com um saquinho de sal grosso e uma cruz de araucária que ela mesma tinha talhado. Decidiram ir até as coxilhas onde Carlinhos viu a criatura, seguindo pegadas fundas no capim gelado que cheiravam a enxofre e levavam à tapera de Leonel Galvão. O sol brilhava no céu, o frio refletindo na geada e aquecendo o ar devagar, mas o medo os mantinha gelados por dentro. Chegaram. A tapera ao meio-dia, o silêncio das coxilhas quebrado apenas pelo canto rouco de um quero-quero que voava em círculos. A tapera era agora um monte de tábuas podres coberto de musgo e capim seco, mas o buraco no chão
ainda estava lá, uma fenda escura entre as pedras, exalando um vapor quente e fétido. Zé Mateiro apontou a faca para o buraco, as mãos firmes, apesar do suor que pingava da testa, enquanto Tico segurava o facão com força, os olhos inquietos vasculhando as araucárias ao redor. Dona Olga ficou na frente, os pés firmes no capim gelado, e começou a jogar sal no buraco, murmurando uma reza que misturava o Pai Nosso com palavras em guarani que aprendera com a avó, talvez um canto que os tropeiros usavam contra o mal-olhado. De repente o chão tremeu, um estremecer que levantou poeira e fez as pedras rolarem pelas coxilhas. Um rosnado subiu do buraco, seguido por um uivo que cortou o ar como um trovão seco. E então ele apareceu. O lobisomem das coxilhas, uma figura imensa que saltou da terra como uma tempestade viva. Era alto, mais de 2,5 metros, com ombros largos cobertos de pelo marrom e empoeirado, seco como o capim das terras altas, os músculos retesados brilhando sob a luz do sol. Os braços eram longos, terminando em garras curvas que pareciam facas de osso, e o rosto era um pesadelo em carne. Uma mandíbula torta cheia de dentes afiados e amarelados, pingando uma baba espessa que cheirava a erva queimada e morte, e olhos dourados, profundos e brilhantes que pareciam tochas cortando o dia claro. Ele soltou um uivo que fez o ar vibrar, o som ecoando pelas coxilhas como um aviso ancestral. Tico gritou e largou o facão, correndo para a cerca mais próxima, enquanto Zé Mateiro cravou a faca no ombro da criatura, arrancando um jato de sangue, preto e viscoso. O lobisomem revidou com um golpe que jogou Zé contra uma pedra, o peito sangrando onde as garras rasgaram a camisa. Valdir disparou o rifle, o chumbo acertando o peito da criatura, que uivou de fúria, mas não caiu. Dona Olga ergueu a cruz, os braços tremendo sob o peso, e gritou: "Volte para as sombras, coisa ruim, que o sal te queime e a luz te enterre." Jogou o resto do sal na direção do lobisomem, os grãos caindo no pelo marrom e no chão, chiando, como se tocassem fogo. A criatura hesitou, os olhos dourados piscando com algo que parecia raiva ou dor. Soltou um último rugido, grave e ressentido, que fez os pássaros levantarem voo das araucárias, e então recuou, saltando de volta para o buraco com uma rapidez que não combinava com seu tamanho, o pelo marrom desaparecendo na escuridão, enquanto as pedras pareciam fechar-se atrás dele. Os homens ficaram parados, ofegantes, o coração batendo nos ouvidos, enquanto Dona Olga caiu de joelhos no capim gelado, a cruz ainda na mão, rezando até o sol começar a descer atrás das coxilhas. Voltaram para o vilarejo em silêncio, carregando Zé Mateiro, que gemia com o peito envolto num pano rasgado. Dona Olga ficou na tapera por mais tempo, espalhando o que restava do sal ao redor do buraco e fincando a cruz na terra como um selo, murmurando preces até a noite cair e as coxilhas voltarem ao seu silêncio gelado. Desde então, o lobisomem das coxilhas não reapareceu em Campos do Alto, mas os moradores ainda evitam o riacho, água fria nas noites de lua cheia, e o som de um uivo distante às vezes ecoa pelas terras altas, lembrando-os de que algo ainda pode estar lá, esperando. Carlinhos cresceu, virou peão como o pai, mas nunca mais buscou lenha à noite, os olhos dourados do lobisomem gravados em sua memória, como um aviso que ele passou aos filhos. Dona Olga morreu em 1992, numa tarde de geada forte, e dizem que suas últimas palavras foram um sussurro ao vento, um segredo sobre o que ela enfrentou na tapera, talvez uma promessa, talvez uma maldição, para que o lobisomem ficasse preso nas sombras das coxilhas, longe do vilarejo que ele um dia aterrorizou.